Voltando, pessoal, aí, tá bom? Então aqui, antiguidade clássica. Noçãozinha sobre antiguidade clássica, nós temos o quê? Período marcado pelo surgimento da escrita, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, tá bom, pessoal? Este período faz forte referência aos gregos, por assumirem um protagonismo artístico em suas pinturas, construções e monumentos. Então havia entre os gregos o chamado refinamento do trato, né? A coisa tinha que sair bem feita, tinha que sair bela, e ela tinha que suscitar aquilo que os artistas queriam. Despertar no outro, despertar no entusiasta da arte, despertar no observador, na sociedade, sensações que, sem contemplar aquele monumento artístico, essa pessoa não sentiria. Ok? Professor, eu posso identificar essas sensações nos templos? Claro que sim. Seja na Hagia Sofia, seja na Catedral de Notre Dame, seja na catedral que o Gaudí construiu em Barcelona, que ainda está por terminar, né? Uma obra aí que atravessa séculos, ok? Ali nós temos o quê? Nós temos as torres ganhando firmamento. É uma característica das igrejas, principalmente de cunho católico, né? As torres em direção ao firmamento. E a ideia era mostrar para os fiéis que o catolicismo tinha as respostas, ele tinha o ensinamento para que o indivíduo que seguisse essa doutrina, ele pudesse um dia, com a sua morte, sair desse plano terreno e se dirigir ao plano celeste. Daí essas torres nas igrejas de época, principalmente na Idade Média, no período gótico, tenderem ao firmamento. E obviamente, ainda hoje, né, há quem diga assim, eu preciso conversar com Deus, eu preciso rezar, eu preciso orar, eu preciso ir à igreja. O indivíduo acredita que a igreja é um campo celestial, é um campo de paz, de sossego, é um campo propício ao diálogo consigo mesmo e com Deus, com os santos, ou aquilo que eu venha a crer. Tudo bem? Então ainda hoje, pessoal, a arte desperta sim, obviamente vai depender do interesse de cada indivíduo, sensações outras, beleza? Vamos aqui para duas observações. Olha só. A arte mantém relação direta com o contexto histórico. Senhores, no campo de linguagens, quando eu me refiro, por exemplo, à disciplina de literatura e à disciplina de arte, eu devo sempre considerar o contexto histórico. Para quê, professor? Para que eu possa entender melhor o que foi que o artista objetivou transmitir. Eu preciso considerar o contexto histórico. Quando eu interpreto um texto literário, eu preciso saber o que estava acontecendo na época da produção daquele texto. Em que contexto, em que situação o artista estava envolvido. Aqui no campo da arte não é diferente. Eu passo a identificar melhor, por exemplo, a obra Guernica, como me referi há pouco, entendendo o contexto de produção, qual era a condição da Espanha e da Europa na época do contexto de produção de Guernica. Tá bom? Eu preciso entender os principais acontecimentos. Quando Leonardo da Vinci criou a sua Mona Lisa, certo? Quando Michelangelo concluiu Davi, qual era o contexto da época? O que se discutia, o que se valorizava, o que acontecia no campo político-social? Então, quando eu entendo essas situações, eu terei uma facilidade de compreender os sentidos de uma determinada manifestação artística. Fica a dica aí, guarda isso aí, tá bom? A segunda informação é que, por meio da arte, podemos entender melhor nossa evolução humana. Isso aqui é nítido, né? Porque a arte ela deixou um legado, vamos dizer assim, há uma linearidade da arte. Você compreender a arte primitiva, depois você pega a arte antiga, depois você passa para a arte da Idade Média. Você percebe a evolução, por exemplo, quando você se depara com uma pintura egípcia e depois você identifica uma pintura renascentista. Você vê uma técnica mais apurada, você vê a presença da perspectiva, da técnica do esfumato, da harmonia. Enfim, então durante a história humana, a arte veio passando por transformações e o homem foi adaptando, foi aprimorando suas técnicas gradativamente. Daí, né, nós concordarmos, né, com essa afirmação de que por meio da arte nós podemos entender melhor nossa evolução humana. Por meio da arte nós podemos também identificar as nossas desgraças, as nossas falhas. Por exemplo, as destruições causadas pelas guerras, os vários conflitos sociais, né? A imaturidade, a arrogância da humanidade diante do meio ambiente, por exemplo, e da vida em sociedade. Ok? Vamos passar aí. Nós temos uma máscara, né, asteca. Olha só, cada povo, galera, cada povo possui
suas técnicas, né? Seus dotes de arte. E obviamente cada povo está inserido em uma cultura. Então aquilo que os índios no Brasil, ou os maias, os astecas vieram a produzir, né? Fizeram referência ao tipo de vida deles, né? Eles aproveitaram obviamente toda a cultura deles. Então nós temos aqui o uso da cerâmica, por exemplo. E interessante percebermos também que em muitas culturas a arte está envolvida com a questão religiosa, com a questão da crença. Então se o homem civilizado na Europa, num período barroco, por exemplo, ele tendeu a criar pinturas e esculturas que transmitissem ensinamentos bíblicos, aqui com os índios, né, que também tem uma cultura muito interessante, a religião está presente. A forma de acreditar, os rituais, né? Em que acreditar, como acreditar, ok? Essa coisa da liderança, beleza, pessoal? Então o uso da cerâmica com pintura, tá bom? Mostrando aí uma espécie de uma divindade, né? Como se fosse uma carranca. Vamos passar aqui a página do nosso slide e eu trago essa informação aqui aos senhores. A arte é um reflexo do ser humano. Professor, explica melhor, por que a arte é um reflexo do ser humano? Ora, porque ela é subjetiva, porque cada indivíduo é um ser humano particular. Cada indivíduo tem suas vivências, tem suas realidades, tem seus contextos muito particulares. Gostos, aptidões, experiências que são vivenciadas, né, que são diferentes para mim em relação a você. Por isso a arte é um reflexo do ser humano. O ser humano, ele dotado de cultura, de vivências diferentes, ele tende a se influenciar e produzir uma arte diferente também. Ok? Vamos prosseguir aqui. Olha só que imagem linda. Se vocês não conhecem ou não sabem do que se trata, essa daí é a principal fonte de Roma. Está no centro histórico de Roma, chamada Fontana di Trevi. Fontana di Trevi. O arquiteto dessa fonte foi um italiano chamado de Bernini. Esse cara construiu Roma quase toda. Uma fonte belíssima. Talvez a imagem não ajude. Você tem a internet, você faz bom uso. Há cavalos saindo aqui de dentro, né? Obviamente em mármore, beleza? E aqui nós temos a fonte, inclusive presente em vários filmes, aí transmitido por meio do cinema. E essa fonte, assim como o título da nossa aula de arte de hoje, ela traz tanto a magia como a decoração. A magia por quê? Porque há uma crença, né, para os turistas que visitam Roma, há uma crença de que o indivíduo que joga, fecha os olhos, fica de costas para a fonte, ele joga uma moeda, ele tem como certeza que voltará a Roma novamente. Isso é algo místico. Né? Enquanto os turistas põem os olhos nas águas da fonte, eles vão ver ali muitas moedas no fundo da fonte. Cada turista joga sua moedinha acreditando que voltará a Roma novamente. Obviamente que tudo isso não passa de superstição, mas não deixa de ser, vamos dizer assim, um pensamento que envolve algum aspecto de religiosidade, de crendice, certo? Dos turistas. Isso sem falar no papel de parede, né? Que é belíssima, né? Com os deuses, aí as deusas, né? Sendo estampados ali, os cavalos saindo dentro de uma espécie de riacho. Os turistas passam horas de frente à Fontana di Trevi, só contemplando, vendo o movimento das pessoas e admirando a beleza dessa fonte, que em português significa fonte das trevas. Por que fonte das trevas? Ora, porque na época da construção da Fontana di Trevi, a Europa estava assolada pelos demônios. Né? A crença social de que o demônio estava tomando de conta da sociedade. É tanto que as igrejas, nesse período aqui, geralmente costumavam trazer gárgulas no seu exterior, né? Gárgulas, para quê? Para espantar os demônios que estavam tomando de conta não só de Roma, mas das principais capitais da Europa. Então, quando o artista Bernini criou esse nome Fontana di Trevi, ele falou fonte das trevas, porque essa fonte ela foi construída em um período em que a sociedade romana estava assombrada. Percebam só o teor místico, o teor que envolve crendice social. Ok, pessoal? E, por outro lado, é uma fonte belíssima, portanto, traz a decoração. Aqui não há só uma torneira para ligar e desligar a água. Há toda uma intenção artística, né? Os detalhes, né? O mármore sendo trabalhado aí de forma bastante caprichosa e única. Para muitos, se trata da fonte mais bela da Europa. Fontana di Trevi.
beleza? Para finalizar aqui, pessoal, nós temos a Idade Média, né? Período fortemente marcado pela influência religiosa. Interessante nós percebermos como a igreja aproveitou, né, a arte para poder tentar acalmar um pouco mais a sociedade que estava temerosa. Era peste de todos os tipos, mortandade, né? Muita pobreza, um obscurantismo que reinava na sociedade europeia naquele período, e coube a igreja com essa iniciativa de convocar artistas para fazer o seu trabalho, ou seja, ornamentar o interior da igreja com pinturas e com esculturas, para que essas pinturas e esculturas conseguissem transmitir à sociedade uma noção de certeza, de fé, de que tudo estaria bem frequentando aquele lugar, ou seja, a igreja, beleza? Passando aqui, nós temos aí, certo? A Liberdade Guiando o Povo. Olha só, pessoal, uma obra de Eugène Delacroix. Efeitos de curiosidade, dizem os críticos que esse indivíduo de cartola era o próprio Delacroix, ok? A liberdade guiando o povo. Então perceba aí que a arte, ela tem também o seu aspecto de liberdade de expressão, e ela serve como denúncia social, ela serve para marcar os fatos históricos. Isso é bastante interessante. E nós, obviamente, podemos trabalhar um quadro desse para ornamentar a nossa própria sala, né? Um quarto, uma sala de jantar, enfim. Então a arte, ela tem o seu sentido a transmitir, mas ela também serve para ornamentar, evidentemente. Estamos aqui chegando ao final do slide. Vamos finalizar com um pensamento de Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta, só a vida não basta. Se você gosta de fazer miçangas, se você gosta de pintar, se você gosta de tocar violão, você está fazendo arte. Agora imagina um mundo sem toda e qualquer manifestação artística. Ficaria difícil, né, pessoal? A arte é a autoexpressão lutando para ser absoluta. Fernando Pessoa, escritor português, olha aí. A arte é a autoexpressão, ou seja, é a expressão própria do indivíduo, né, lutando para ser absoluta. Em outras palavras, é o artista tentando fazer com que aquilo que ele pensa se torne verdade, ou tentando pelo menos mostrar o que ele pensa por meio da arte. Tudo bem? Atividade de casa para finalizar, né, essa aulinha de arte, bastante simples. Nós vamos aqui, ó, desenvolver uma pesquisa no caderno sobre arte e decoração. Beleza? Em seguida, não é essa arte de decoração do designer de hoje, tá bom, pessoal? Quando eu falo arte e decoração, eu me refiro à arte com magia, essa que está no material de vocês, tá bom? A arte e decoração. Em seguida, falar sobre os estilos de época. Quais são os estilos de época? Falar sobre o Renascimento, sobre o Barroco, sobre o Rococó, certo? Você listaria os 5 estilos de época, com a apresentação de obras e características de cada um deles. Então você vai colocar lá, Renascimento, quais são as características do Renascimento? Pega lá 2 ou 3 imagens, você pode recortar, imprimir na internet e colar, beleza? Isso daí é atividade bem simples de arte, tá bom? Pessoal, segura aí, a aula de arte nós estamos encerrando aqui, mas nós vamos começar a aulinha de interpretação de textos.